Saúde, irmãos, com a graça e a paz, amém? Irmãos, abra logo a Bíblia aí em Mateus capítulo 15 e marquem também aí em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. E a outra parte também vai ser em Tiago capítulo 3. Amém, irmãos? Diz assim: então no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar dela, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. E eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com algum homem? Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que também Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Então diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim conforme a tua palavra. Em seguida o anjo partiu. Abra em Mateus 15 também, vamos ler lá. Versículo 10, Mateus 15, 10. Amém? Então Jesus conclamou a multidão e aproximou-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim corrompe a pessoa. Versículo 18: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não torna o impuro. Lá em Tiago agora. Quem não leu a Bíblia hoje vai ler. Tiago capítulo 3, versículo 6. Diz assim: semelhantemente a língua é fogo e é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente o põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves e répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo.
Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e outra a água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Amém? Então, começando de Lucas, olha agora para cá. Fique de pé rapidamente, quero fazer algo aqui, colocar no meu coração. Feche seus olhos comigo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai, estamos aqui, Senhor, para manifestar o Teu reino, a Tua graça. Pai, que o Senhor apareça e qualquer homem venha se diminuído hoje, Pai, para que seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Estamos aqui, Pai, como filhos, e não somente como servos, mas como filhos Teus. Pai, que o Teu nome seja sempre glorificado, exaltado, Senhor, nas nossas vidas. Somos a Tua imagem e semelhança, Pai. Somos Teus filhos amados, não porque merecemos, Pai, mas porque o Teu Filho Jesus conquistou e nos deu por herança, Pai, um reino de justiça e de amor. E nesse reino, Pai, estabelecemos a nossa vida. É nesse reino que estamos vivendo, Pai. Não o reino das trevas, mas o reino da luz, do Filho do Seu amor. É esse reino que seja manifestado neste lugar. É esse reino, Pai, que seja hoje engrandecido, seja hoje tenha um crescimento grande, magnífico, grandioso, não só neste lugar, nessa cidade, Pai, mas em todos os lugares que manifestarem o Teu nome, Jesus. Que Tu sejas conhecido, que Tu sejas adorado, que Tu sejas simplesmente temido, Pai, e seja simplesmente não como um Deus, mas como um Pai que educa os Seus filhos. Estamos aqui, Pai, para ser educados por Ti. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa as nossas vidas. Abençoa a minha vida, Pai, que hoje estou aqui, Pai, para falar a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus, Pai. Senta, irmãos. É interessante, né? Eu comecei a ler sobre Lucas, capítulo 1, versículo 26, e fala sobre o nascimento de Jesus, como ele foi gerado. Depois lemos Mateus, e Mateus fala uma coisa muito interessante: o que torna um homem puro. Sabe, mas o que eu quero falar para você hoje é o que nós vamos gerar, sendo transformado, o que nós estamos gerando, o que estamos fazendo diante de uma sociedade que está corrompida pelo pecado, o que nós estamos apresentando para eles. Será que é os nossos membros impuros, ou será o que é um coração transformado por Jesus Cristo? Será que nós estamos manifestando o reino ou o nosso reino? Ou as nossas vontades? O que estamos falando para as pessoas, o que estamos ministrando no coração delas? É isso que Jesus quer saber, o que nós estamos gerando hoje, nessa noite. Então, no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 26, diz que Maria era uma virgem prometida a casamento. E naquele momento ela estava prometida, chamado homem José, né, como nós sabemos. E veio um anjo e apareceu, ou seja, Gabriel apareceu para ela e falou para ela: agraciada de Deus, tu és uma mulher abençoada. Sabe por quê? Porque ela foi escolhida dentre muitas mulheres. Havia muitas virgens em Israel. Havia muitas mulheres que ainda não tinham tido relações com seus maridos, ainda tinha uma questão de pureza, eram puras, não haviam sido tocadas pelo homem. E naquele momento Deus, pela sua infinita graça, escolhe alguém, aquela mulher simples, de vida simples, Maria, uma pessoa que simplesmente não tinha uma vida extraordinária. Não tinha uma vida, como nós podemos dizer, ela não era uma condição elevada, não tinha grande quantidade financeira, ela só era uma mulher que estava prometida a casamento e ainda não tinha sido tocada por homem algum.
Sabe, muitas das vezes nós achamos que as pessoas mais improváveis nunca vão dar nada. Maria poderia muito bem, pela sua família, dizer que ela poderia não se casar tão cedo, que poderia ser um motivo de escândalo. Sabe, poderia falar muitas outras coisas sobre a vida de Maria, mas o que eu quero dizer hoje, para que nós possamos meditar nisso, possamos entrar na profundeza da palavra de Deus, é o que simplesmente foi gerado em Maria. Não o que ela ia ser, o que ela gerou pela vontade do homem, mas foi pela vontade de Deus que foi gerado nela. Amém? Irmãos, o nosso relacionamento, quando é um relacionamento com Deus, ele gera coisas espirituais. Mas quando é um relacionamento gerado por vontade humana, ele vai gerar coisas carnais, que não vai ter proveito nenhum. Não vai ter nenhum proveito. Não vai ter nada que se aproveite de algo gerado pela carne. Mas o que é gerado, como a palavra diz, o que é gerado pelo Espírito, simplesmente é Espírito. Não é carne, é Espírito. Ou seja, ele não vai pender para as coisas da carne, para a impureza, para a imoralidade, essas coisas, pela cobiça, né? O Espírito, ele quer as coisas de Deus e sempre deseja isso. Está ligado com Deus. A palavra de Deus diz que Deus dá aos seus. Quando nós estamos dormindo, Deus dá a nós quando nós estamos dormindo. Ele dá aos seus quando aquelas pessoas estão dormindo. Sabe por quê? Porque Deus não precisa conversar com a gente na carne. Deus quer conversar com a gente no Espírito. Deus não precisa do nosso relacionamento carnal. Deus precisa de um relacionamento espiritual, porque Deus é Espírito. E lá está escrito em João capítulo 4, está escrito que Deus é Espírito. E para se comunicar com Deus, eu não preciso estar na carne, eu preciso estar em Espírito. E muitas das vezes nós queremos fazer de qualquer maneira para Deus, gerar de qualquer maneira, fazer de qualquer maneira, mas não é assim. As coisas não são apressadas, não devem ser apressadas. Elas devem ir, simplesmente, ela tem um processo. Para a gente chegar a essa fase adulta que estamos hoje, algumas ainda tem crianças aqui, mas a fase adulta que estamos aqui, houve um processo. Nós passamos a ser um feto, nós passamos a ser gerado no ventre da nossa mãe, e fomos crescendo e crescendo, nada foi de repente. E muitas das vezes a gente quer tudo rápido, e não quer passar pelos processos de Deus. Não queremos passar pelas dificuldades. Não queremos suportar as aflições, as angústias. Não queremos mais nada. Nós só queremos a glória de Deus. É isso? Sim. Nós vamos chegar até ela. Nós vamos até buscar tudo isso. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Sim. Mas para tudo isso nós precisamos estar com uma base fixa, simplesmente um alicerce fixo, uma casa fundamentada sobre o firme alicerce, um firme fundamento. Nós não estamos fixados, como nossa casa espiritual não está fixada sobre a areia, está fixada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Então muitas das vezes, se o vento bate, ela não vai derrubar se eu estou firmado sobre a rocha. Mas se eu estou firmado simplesmente sobre a areia, qualquer vento, qualquer coisa me derruba. Qualquer coisa eu digo, não vou mais para a igreja. Qualquer coisa eu não vou lá, se não sair da minha maneira, da minha vontade, eu não vou mais para lugar nenhum, eu não faço mais nada, sabe? Começa a ser rebelde. E quando o anjo chegou a Maria, ele disse: alegra-te. Ou seja, acabou tua tristeza hoje. Eu te trago boas novas. Alegra o teu coração. E muitas das vezes a gente está dessa maneira. Achamos que nada vai dar certo mais na nossa vida, né? Achamos que tudo hoje já passou. O que tinha que eu viver já passou. O meu futuro brilhante já passou. Cara, mas hoje eu tenho algo para dizer. O nosso futuro brilhante está na nossa frente. Jesus diz: vinde após mim. Ou seja, o nosso futuro brilhante está na frente, está na nossa frente, está em Jesus Cristo, nosso futuro.
Nós estamos fundamentados sobre Ele e Ele está na nossa frente. Por isso Paulo disse: o meu alvo é Cristo, ou seja, ele estava olhando para frente. Ele não estava olhando qualquer besteira, ele estava olhando Jesus. Deus hoje quer se comunicar no nosso espírito, irmãos, hoje, por dentro, no nosso coração. Se é para transformar uma geração, a gente precisa primeiramente transformar o nosso coração. Eu não posso transformar uma geração com o coração corrompido, com o coração simplesmente cheio de rebeldia e de toda impureza. Eu preciso ser transformado por dentro. Ao lugar que Jesus talvez nunca tocou em o nosso coração. Sabe por que Ele nunca tocou? É porque a gente nunca permitiu Ele tocar. Por isso muitas das vezes leva anos, leva décadas, leva, muito tempo para Jesus fazer algo em nós. Porque a gente nunca dá brecha, nunca deixa Ele fazer em nós. A gente sempre quer fazer. A gente sempre quer dar uma ajuda para Deus. Por isso que muitas das vezes a palavra diz que Deus escolhe as coisas loucas. Ou seja, as coisas loucas, elas não sabem o que fazer. Eles não sabem o que eles vão fazer. O louco não sabe o que faz. Então por isso Deus escolhe os loucos. Sabe por quê? Porque Deus não tem trabalho com eles. Eles não vão buscar a sua própria glória. Eles vão esperar Deus fazer. E eles vão estar lá juntamente com Deus. Aí o anjo disse: olha, alegra-te agora. Sabe, você é muito agraciado, o Senhor está contigo. Que palavras bonitas que ela recebeu. Mas sabe, havia uma história que ainda não havia sido contada, que a gente talvez não saiba o que Maria estava sofrendo. Mas o anjo e Deus conhecia. E Deus tinha enviado Gabriel para dar esse recado. Dizer: olha, vai lá nessa mulher, ela está prometida a casamento. Eu vou acabar com a tristeza dela. Para todo libertador nasce dos lugares menos improváveis. Os libertadores, eles vêm dos lugares menos improváveis. Por isso nós vamos ver Sansão veio de quê? De uma mulher estéril. João Batista veio de quem? De uma mulher estéril. Foram libertadores. Foram pessoas que trouxeram, influenciaram gerações e até hoje influenciam. Porque não foram gerados pela vontade simplesmente da carne, mas foram gerados pelo Espírito de Deus. Amém? Os libertadores estão escondidos dentro da gente. Às vezes achamos que somos improváveis, mas há um libertador dentro de cada um de nós. Há um potencial que precisa ser exposto, que precisa simplesmente ser transformado hoje. O nosso potencial, ele não sai de qualquer maneira. Ele não é exposto de qualquer maneira. Ele é trabalhado. Nos lugares, sabe, que muitas das vezes a gente não queria estar. Muitas palavras que a gente não queria ouvir. Mas todas essas palavras nunca vão nos derrubar. Essas palavras vão nos fortalecer. Sabe, entenda hoje o que você está gerando dentro de você. Durante todos esses anos de cristianismo, o que você está gerando dentro de você? Qual é o reino que você está gerando dentro do seu interior, no seu coração? O que você está gerando para transformar alguém? Maria, quando teve um encontro com a palavra de Deus, ela gerou não somente um libertador, mas um salvador. Será que Deus vai precisar vir 5 vezes para a gente perceber que a gente precisa fazer algo para Ele? Será que a gente vai precisar Jesus voltar para a gente dizer: não, Deus, eu poderia fazer algo? E Jesus vai dizer: por que não fez?
Muitas vezes a gente está andando desacordado, estamos dormindo, não estamos percebendo que muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor, que alguém está esperando, uma nação está esperando a gente ser enviado para aquele lugar. Há um povo que precisa ouvir, sabe, não só o nosso testemunho, mas Jesus que está em nós. A primeira parte em Lucas, ele fala sobre o que vamos gerar, o início, o que estamos gerando. Agora vamos lá em Mateus capítulo 15. Versículo 10 diz: então Jesus proclamou à multidão: aproxima-se, e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isso corrompe a pessoa. 18. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Ou seja, não é o que eu estou gerando hoje aqui por fora, mas o que me torna impuro é o que está me sendo gerado por dentro. Se eu não entender o que eu estou gerando, amém? Tome cuidado por muitas das vezes achar que está gerando algo para o reino, mas às vezes está gerando para o reino das trevas e não para o reino de luz. Tenha cuidado. O nosso nível de relacionamento vai dizer o que estamos gerando dentro da gente. Qual é o nível de intimidade que temos? Se nós temos intimidade com Deus, então estamos gerando algo bom. Mas se não temos intimidade com o Senhor, só temos intimidade com Deus quando vamos para a igreja, então está sendo gerado na carne. Irmãos, não precisamos estar num culto para que as pessoas saibam o que elas precisam fazer. A gente só precisa estar no lugar certo. E qual é o lugar certo? Aonde Jesus te enviar? No seu trabalho, na sua escola, lá é o lugar certo para você manifestar o reino de Deus. Lá é o lugar certo para fluir o que está dentro do seu coração. O amor que você diz ter por Jesus precisa ser exposto hoje. A gente precisa marcar simplesmente essa geração. Jezabel não vai ser derrubada simplesmente por palavras. Ela vai ser derrubada por atitudes. Jeú matou a família toda de Acabe com Jezabel. Mas havia profetas como Elias e Eliseu. E Jeú foi ungido com a unção dobrada que havia sobre a vida de Eliseu. Sabe, eles deram início a algo. Eliseu deu outro, simplesmente deu mais um complemento, mas Jeú concretizou o que em Elias já tinha sido gerado. Elias não suportava simplesmente a presença de Jezabel por ser uma mulher perversa e tinha feito o povo de Israel pecar contra Deus. Feito o povo de Israel adorar outros deuses que não era Deus, o Yahvé. Então por isso em Elias começou algo, em Eliseu foi dando continuidade e em Jeú se concretizou. Assim somos nas nossas vidas. Hoje nossos filhos espirituais e físicos, eles vão dar uma continuidade ao nosso ministério, mas os nossos netos, eles vão dar simplesmente o quê? Eles vão dar a concretização daquilo que geramos em nós. E depois os nossos filhos vão dar continuidade e eles vão concretizar o que em nós foi gerado. Amém? Nossos filhos não simplesmente são maldições, são bênçãos que Deus nos deu para cuidarmos. Eles vão carregar simplesmente não o nosso peso do nosso ministério, mas eles vão carregar o peso do nosso coração. Filhos físicos e espirituais, irmãos. Então Jesus disse: olha, porque do coração procedem os maus intentos.
Ou seja, do nosso cor interior, se não for transformado hoje, se Jesus não alcançar o meu coração, se Jesus não transformar o que está dentro de mim, que está negro, vai sair mal intento, vai sair coisas perversas. Nada pode ser não vai gerar algo bom, um fruto bom, vai sair um fruto amargo. Entenda hoje, irmão, não é o que come, não é o que você faz, não é o que você veste que te torna impuro. O que nos torna impuro, o que nos torna de qualquer forma, sabe, como o modismo mundano, é só a intenção do nosso coração. Por isso Jesus disse: olha, vocês ouviram o que tinha sido dito antes: aquele que adulterar, que se deitar com uma mulher que não seja sua esposa, esse comete adultério. Mas ele disse: mas eu vos digo, aquele que hoje imaginar, que pensar e olhar para uma mulher com um desejo impuro, esse comete adultério. Ou seja, o interior para nós, para o homem, para o cientista, o coração do homem é a mente. Mas o coração para Deus é o que está sendo gerado na nossa alma, é o nosso espírito, é o interior, é a nossa alma. Amém? Aí Jesus ele ainda dizendo: essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. O que está sendo exposto pela nossa carne não é o que nos torna impuro, mas é muitas das vezes aquilo que está aqui. Sabe, nesses anos todos de caminhada com Jesus, a gente vê pessoas que a gente achava que ia dar certo, mas não deu certo. Pessoas que a gente achava que ia estar andando conosco, mas elas não vão andar por muito tempo. Não é porque elas não conseguem, mas é porque elas simplesmente nunca deixaram Jesus tocar o coração delas. Quando nós não nos tornamos espirituais, mas quando nosso nível de intimidade aumenta, pessoas são expelidas da nossa vida, que não complementam a nossa vida. Elas são rejeitadas não por nós, mas elas são expulsas pelo nível de intimidade que estamos entrando. Por isso nós vemos hoje pessoas que não estão andando conosco. Não é porque elas amaram mais o mundo, mas é porque elas simplesmente não conseguiram alcançar o mesmo ritmo que nós estamos andando hoje. Porque a nossa vida nunca foi de entregar um pouco, a nossa vida foi sempre de entregar tudo para Deus. Um dia, quando nós aceitamos Jesus, dissemos: Senhor, eu te entrego a minha vida. Ou seja, hoje não é mais a sua vida, mas é a vida que você deu para Deus. Só que passa um tempinho e você quer tomar ela das mãos do Senhor e quer fazer da sua vontade, da sua maneira. Aí começa o erro, né? Você acha que você pode ser guiado, que você pode se guiar sozinho, que você pode conseguir sozinho. Por isso Deus deixa você tentar, para você se frustrar com você mesmo, para que depois você tente com Deus. O segredo, irmãos, não é simplesmente eu tentar sozinho, é eu tentar com Deus. O que funciona na minha vida e na sua vida não é eu estar só, porque Jesus disse: olha, vocês vão me deixar sozinho. Mas Jesus disse, aí ele se conserta, disse: mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Às vezes a gente acha que estamos sozinhos porque está nos faltando amigos, pessoas ao nosso redor. Mas estamos sozinhos porque está faltando a presença de Deus na nossa vida. É por isso que sentimos simplesmente a falta, a ausência de muitas pessoas. Por isso simplesmente há muita carência no coração do homem. É porque ele acha que ele precisa de pessoas, mas nós não precisamos das pessoas. Nós precisamos de Jesus, nós só precisamos amar as pessoas.
Amém? Sabe por quê? Porque o que estamos gerando não está com os homens. Amém? O que estamos gerando hoje dentro do nosso coração não está com as pessoas, não está com fulano de tal, não está com os homens, está com Deus. O que nós estamos gerando dentro do nosso coração não está com as pessoas qualquer, está com Deus. Amém? Aí ele simplesmente, vamos mais a fundo agora, vamos lá em Tiago. Capítulo 3. Diz assim, capítulo 3, versículo 6, semelhantemente a língua é fogo e é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar uma pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa história, como também acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Então o que profana simplesmente o que nos torna impuros, sem direito de participar do culto ou público, ou sequer se aproximar de Deus em oração, é o mal concentrado no nosso íntimo. Quando o mal é concentrado em nosso íntimo, ele é expresso por meio de palavras. Amém? Sabe, é dessa maneira que nós reconhecemos o que estamos gerando dentro da nossa vida. O que você está expressando pelas suas palavras. Amém? Se você está, vamos dizer, amaldiçoando um irmão seu com suas palavras, é porque no seu íntimo há simplesmente algo concentrado, um mal concentrado dentro de você. Sabe por que essa conferência é chamada de dentro para fora, irmãos? Porque Deus não pode fazer nada por fora se Ele não fizer por dentro. Para Ele fazer algo por fora, Ele precisa fazer algo por dentro. Para Ele me tocar e eu tocar nas pessoas, Ele precisa me tocar primeiro. E as pessoas serem tocadas. Sabe, como diz Tiago aqui, ele está falando sobre a língua. Ele está falando simplesmente o poder que há na língua de um homem, na palavra de um homem. Muitas vezes a gente acha que o poder simplesmente é quando nós proclamamos a palavra de Deus. Mas há um poder também quando simplesmente amaldiçoamos alguém. E isso é muito notório na minha vida. Uma vez eu me lembro que eu estava discipulando um rapaz, ele era ex-dependente químico. E ele gostava também de algumas festas e tudo isso. E ele simplesmente, um dia, a gente tinha uma oração na beira do rio, que a gente fazia com os jovens. E a gente ia toda tarde, todos os dias, todas as 5 horas começava. E um dia ele não apareceu. E nesse mesmo dia eu estava muito angustiado no meu coração. E Deus me deu uma visão dele usando novamente indo para as drogas. E no momento que eu comecei a ir atrás dele. Eu fui nas bocas de fumo, não achei. E depois eu achei ele no campo de bola jogando. Aí eu perguntei, e aí, irmão, como é que tá? Ele tinha acabado de jogar. Eu disse, bora aqui conversar. E conversei com ele, disse, olha, eu acho que aconteceu algo com você que tu não quer me dizer. Tu usou novamente, né? Aí ele disse sim. Ele foi muito sincero. E ele começou a chorar.
E eu me lembro que no momento que ele começou a chorar, o coração dele ainda amava muitas coisas. E simplesmente a dependência química tinha tirado a bondade e o amor que havia dentro do coração daquele jovem. E eu me senti entristecido. Mas no momento que ele começou a chorar também veio o maligno. E simplesmente entrou na vida dele e se manifestou. Eu sei que eu conversava com ele e ele começava dava umas gargalhadas, sabe? Aquelas gargalhadas de trevas. E era bem alto. Que faz igual nós pentecostais, né? Arrupiava o cabelo do braço. De tão alto que era. E tão terrível que era. Sabe? E naquele momento a gente orou por ele. E eu disse, irmão, tem vontade de sair disso? Ele disse, muita vontade. Eu disse, mas como foi para acontecer isso? Ele disse que ele estava passando, indo para a oração. Olha o que ele estava fazendo. Ele estava indo pelo caminho que ele fazia todos os dias. Um traficante estava lá nesse caminho. E ele estava indo para a oração. A gente acha que o inimigo ele não sabe as nossas vontades, o que nós fazemos. Ele estava indo para a oração e no mesmo caminho que ele fazia todos os dias. Aquele cara nunca tinha aparecido, mas naquele dia ele apareceu. E sabe o que o cara fez? Ele disse, e aí fulano de tal, tu tá fazendo o que? Ele disse, eu estou indo para a oração. Estava com uma Bíblia na mão ainda. E ele disse, rapaz, larga isso aí, rapaz. Isso aí não dá futuro para ninguém. E ele disse, rapaz, não, isso dá futuro sim, eu tenho me transformado, eu sou uma nova pessoa. Aí ele disse, rapaz, tu quer ver como isso não vai durar muito? Eu vou me abaixar aqui e vou orar. O traficante falando. E ele se abaixou e orou. Não para Deus, né? E com uns 5 minutos depois, o rapaz já tinha saído de lá. O rapaz sentiu uma forte vontade de usar. E ele foi lá e disse, rapaz, mas... E ele ficou meio assim, constrangido. O cara disse, eu sabia que tu ia voltar. Ele disse, rapaz, mas eu não tenho dinheiro. Eles estão aqui. Eu te dou de graça. Aí ele deu de graça pro cara. Ele usou e voltou, foi que eu achei ele jogando bola. E ele me contando essa história, como tinha sido. Eu digo, ele acha que ele tem um Deus dele, né? O traficante, eu falando pro rapaz, ele acha que ele tem um Deus dele. E eu disse, mas eu também tenho um Deus. E um Pai que nos ajuda no momento mais difícil. Eu sei que um dia, isso é notório, eu vejo até hoje isso. E eu só choro porque ainda falta uma parte se concretizar. Eu disse, olha, esse traficante ele vai ficar tão pobre. Eu estava tão com raiva. Porque eu tinha o trabalho de tanto tempo frustrado. Um amor que a gente tinha dedicado e sido frustrado de uma maneira tão rápida. Eu disse, esse cara vai ficar tão pobre que ele vai se converter a Jesus. E vai reconhecer de todo o mal que ele fez. Passou apenas 6 meses. Ele começou a perder a fortuna que ele tinha adquirido com as drogas. Sabe onde ele foi fazer a fortuna dele? No garimpo. Voltou novamente, pegou uma malária. E o dinheiro que ele tinha, o restante, no banco, ele pegou para fazer o tratamento no particular. E hoje ele simplesmente, não para minha alegria, mas falta, como eu estou te falando, falta uma palavra se concretizar, ele se converter. Ele não tem mais aquilo que ele tinha. As pessoas, as mulheres, a vida de curtição, ele não tem mais. Porque simplesmente o que nós plantamos, isso, como diz em Gálatas, isso nós colhemos. E muitas vezes a gente fica acovardado pelo inimigo. Não, eu não vou fazer isso. A gente deixa simplesmente o reino das trevas reinar aonde Jesus queria reinar. Muitas vezes a gente, com a nossa própria palavra, a gente fica com medo de enfrentar o maligno. Sabe, se Jesus nos transformou, irmãos, entenda uma coisa. Se Jesus fez algo na nossa vida, nos salvou, por que nós não salvamos outras vidas?
Por que não geramos outras pessoas? Ah, não, porque é difícil. Não é fácil as coisas hoje em dia. Né? A gente começa a dar essas desculpas. É muito difícil alguém querer vir para a igreja. A gente faz organizações. Sabe por que as pessoas não vêm? É porque o nosso nível de intimidade é tão baixo. É tão fraco. Que qualquer palavra do inimigo nos frustra. É tão fraco o nosso nível de intimidade que Satanás não vai nas pessoas, ele vai em nós e nos aflige. Ah, mas Satanás não pode nos tocar, mas ele joga seus dados e nos aflige na nossa mente e diz: nós não temos esse potencial para gerar vida. Por isso Jesus disse que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Eles são mais estrategistas do que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos da luz dormem. E os filhos das trevas, você pode ver, eles passam as madrugadas acordados, dias acordados, intencionando o mal no seu coração, praticando todas as coisas erradas. E nós dormimos. Nós estamos desacordados. Estamos nocauteados por nós mesmos, por falta de entender o nosso potencial, por falta de entender a nossa transformação recebida por Jesus Cristo. Nós hoje novamente estamos simplesmente jogados sobre uma cama, lamentando pela nossa família, lamentando pelos nossos entes queridos que estão morrendo, que estão indo para as trevas e sem conhecer Jesus, e nós conhecendo. E a gente conhecendo tão bem. Achamos que conhecemos tão bem que eles não são influenciados pela vida que vivemos. Às vezes não precisamos pregar para eles, irmãos. A nossa própria vida com Cristo manifesta o reino de Deus em qualquer lugar. As pessoas conhecem. Satanás, o maior medo dele é você saber o seu potencial. O maior medo dele é saber que você entenda o que você pode fazer com sua mente, com seu coração, com sua vida. Por isso ele trabalha na sua mente, no seu coração e na sua vida todos os dias, para que você não descubra o seu potencial, do que você é capaz de fazer em Cristo Jesus. Nós temos um potencial e nós não percebemos isso. Nós temos algo dentro de nós e não estamos percebendo isso. Nós estamos acordados, irmãos. Nós estamos dormindo na luz. Nós estamos dormindo na luz. É tão fácil dormir na luz, né? A nossa vida é tão boa. E Satanás não vai te tocar. Ele vai te deixar nessa tua vida boa, agradável, perfeita para você. Enquanto você não estiver influenciando ninguém, ele não vai te tocar. Ele não vai querer fazer nada contra você. Ele vai te deixar da mesma maneira. Por isso você está dizendo hoje, não, mas minha vida está tão boa. Ela vai estar sempre boa. Tu quer ver tua vida piorar? Descubra o teu potencial. Você vai ver o que simplesmente, o que vai acontecer na sua vida. Você vai ter que orar mais. Você vai ter que buscar mais. Você vai ter que fazer coisas maiores do que você já fazia no começo. O seu nível de intimidade vai ter que estar maior do que no começo. Ah, então eu não vou nem fazer, então não faço. Isso é chamado por aqueles que são chamados e escolhidos por Deus. Por aqueles que aceitam o chamado de Jesus Cristo todos os dias para influenciar uma nação, uma cidade, um lugar. Ou simplesmente um bairro. Nós podemos fazer mais, irmãos. Nós temos essa capacidade. Nós podemos fazer mais. Chegou o dia. Não é amanhã, né? Era ontem para fazermos. Primeiro vimos o testemunho de Maria gerando algo espiritual.
E depois vimos Jesus falando dos fariseus e de pessoas que tinham mal intenção, gerando algo carnal. E no terceiro nós estamos vendo as mesmas pessoas, nunca transformadas, falando mal, usando a própria língua que era para abençoar, para amaldiçoar. Você quer saber o que está no seu coração? Reflita sobre o que você já falou, do que você está pensando nesse momento. Não aqui dentro da igreja é fácil. Reflita nos momentos que você está descontraído. Reflita nos momentos que você está passando dificuldades. Reflita nesses momentos. Aonde você colocou o seu coração? Onde você colocou a sua vida hoje, irmãos? Aonde está? A carta de Apocalipse, Jesus disse: olha, eu só tenho contra ti uma coisa, que tu abandonaste teu primeiro amor. Mas tenho a teu favor que tu odeia a obra dos nicolaítas, a vida deles, que eles eram liberais. Mas Jesus disse: olha, eu tenho contra ti somente o fato de que tu não me ama mais. Era isso que Jesus estava falando. Eu só tenho contra ti o fato de que a minha presença na sua vida não é mais relevante. Era isso que ele queria falar, sabe? Quantas vezes nós vamos orar simplesmente por orar? A gente faz todas as coisas sem um compromisso sério com Jesus. Os nossos relacionamentos físicos às vezes são mais importantes do que viver uma vida espiritual com Cristo. Os nossos momentos de descontração são mais importantes do que Jesus na nossa vida, do que a própria presença dele ser manifestada. Chorei manaki ose kama. Choritera masuritia makoshira maso facia kiantose. Por isso nós vemos pessoas em depressão. Por quê? Porque os filhos da luz estão dormindo. Por isso vimos pessoas se matando. Porque os filhos da luz estão dormindo. Por isso vimos pessoas na prostituição, nas drogas. Porque os filhos da luz estão dormindo. Não estão mais manifestando o reino de Jesus. Se é para ser como Jesus, irmãos, então vamos ser. Se alguém te dizer: não, mas tu está sendo muito radical, eu acho que Jesus não vai te dizer: meu filho, você foi muito radical, meu evangelho não era tão sério assim. Eu acho que eu não vou ouvir isso de Jesus. Eu acho que a gente não vai ouvir de Jesus essas palavras, de achar que a gente levou o evangelho dele muito a sério. Talvez é mais ao contrário, que a gente não levou o evangelho de Cristo, o reino dele, muito a sério. Fique de pé, irmãos. Que essa palavra hoje você possa refletir, de saber o que você gera hoje no seu coração. Ramassu cantorou shebiama. Shu. Teremassurica mandash paparacas. Ele está neste lugar, irmãos. Shu teremassori atekaya mandoriasa. Shu. O evangelho de Jesus é muito mais do que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Há muito mais do que você está vivendo hoje. Que o Senhor possa alcançar o mais profundo do coração de cada um que está neste lugar, Pai.
Que o Senhor possa pôr para fora o potencial de cada um deles. Que possamos não é só encher uma igreja, Jesus, mas que fazer o que um reino, que essa cidade te conheça totalmente, Pai. Que essas pessoas venham saber, Pai, que cristão, que ser crente, Pai, não é simplesmente só ir na igreja, mas é gerar vidas. Eu creio, Pai. Eu creio nesse avivamento. Eu creio que nós estamos sendo transformados, Pai. Eu creio que nós estamos sendo transformados. Esta geração simplesmente vai ver. Ela vai presenciar simplesmente a glória de Deus de uma maneira que nunca foi presenciada, de uma maneira que nunca foi transformada. Sabe, essa geração hoje é a geração que antecede a vida de Jesus Cristo. É esta geração que está sendo marcada, é esta geração que está sendo transformada para transformar. Irmão, é de dentro para fora. É por isso que Jesus está te pegando por dentro nessa noite. Xeremada Soria Cantorolo Soria Madequi Andaralache. Não seja um crente de desculpa. Eu não fiz isso porque alguém não me ajudou. Não. Faça você hoje com Jesus. Ele está com você. Faça com Jesus. Rebassoria cantororia cheia. Rebasso. Deixa você ir. Oh, Jesus. Aleluia. Chore baixo.